Saudações tricolores, galera! Estamos iniciando mais um Os Influentes. Ao meu lado, Marco Brito, prata da casa tricolor. Do meu outro lado, Marcelo Johan, um dos ícones da mídia tricolor. Vamos começar mais esse programa aqui para debater o dia a dia do nosso Fluminense, as principais notícias. Galera, vamos começar por onde hoje, hein? Fala aí, Johan. Eu acho que a galera vai querer saber dar continuidade ao que a gente falou, né? A gente fez um pré-jogo, né? Diante do Cruzeiro, então a gente já é pé quente, né? Porque a gente extremo bem. Jogamos 2 jogos aí. Aliás, também é bom ressaltar, né? Fizemos uma entrevista, né? Fala jogador com o João Pedro, entregamos a camisa pra ele, o moleque meteu 2 no dia seguinte, hein? É pé quente. Marcão, o que você acha aí? Fluminense e Cruzeiro, vamos falar primeiro da quarta-feira? O Fluminense na quarta-feira teve quase 70% de posse de bola novamente, 20 finalizações, o Cruzeiro finalizou uma vez e chegou, e o Flu não conseguiu tanta efetividade nas finalizações, apesar de ter finalizado 20 vezes. Já no jogo do sábado pelo Brasileirão, a proporção da posse de bola foi um pouco menor, né? O Fluminense teve 54%, 55% de posse, mas guardou 4. Você acha que teve muita diferença de um jogo para o outro? Boa tarde Pedro, Johan. É um prazer novamente estar aqui falando com vocês. Saudações tricolores, rapaziada. Pedro, então, eu acho que o jogo de quarta-feira foi um pouco do reflexo do que a gente conversou aqui na semana passada. De posse de bola, a equipe tendo uma posse de bola alta, mas não criando tanto, né? Esse foi o nosso tema principal aqui na semana passada. Mas mesmo no jogo de quarta-feira, eu vi muito mais pontos positivos do que negativos. E aí, para fora, eu ouvi muitos comentários de que isso não adianta, de que o futebol não é assim, mas eu continuo insistindo que eu acho que o caminho é esse. Eu acho que você, jogando dessa maneira, como o Fernando tem jogado, você fica muito mais perto da vitória do que da derrota. E aí, graças a Deus, que no jogo do final de semana, a equipe manteve esse ritmo de posse de bola, de toques rápidos, mas aí foi mais efetiva do que vinha sendo. Então, assim, a minha leitura em relação a isso tudo, Pedro e João, é o seguinte: eu acho que o Fernando Diniz está fazendo um belíssimo trabalho. A gente sabe, a gente conversou isso aí na semana passada. Precisa de ajustes? Claro. Acho que quem é que não precisa no Brasil de ajustes? Né? Qual time que não precisa? Mas eu tenho certeza, cara, que se tivesse um outro treinador no lugar do Fernando Diniz, isso aí que eu queria deixar claro. Eu não acredito que estaria sendo cobrado da maneira que o Fernando Diniz é cobrado para fazer esse time jogar. Eu acho que ele faz, com as peças que ele tem, o time jogar de uma maneira muito, muito boa. Johan, além da análise do jogo, a gente teve também um pedido atendido das arquibancadas, talvez, ou uma constatação do Fernando Diniz, que foi promover o Agenor à titularidade do gol tricolor, né? Muita gente acabou culpando o Rodolfo pelo gol tomado, no posicionamento, se ele não caiu na bola corretamente, mas o fato é que o Agenor acabou assumindo a titularidade, foi bem no jogo até, não teve grandes perigos. Mas o que você acha desse momento assim, do gol tricolor também? Vamos lá. O que acontece é o seguinte: eu percebo, Marco e Pedro, que o primeiro jogo de quarta-feira já eram 2 competições diferentes. Isso influencia muito. Primeiro, que o Mano, no primeiro jogo, jogou para fazer resultado aqui, né? Então jogou num estilo de jogo muito mais fechado, esperando o Fluminense, e o Fluminense, né, com toda a coisa de bola, e ele segurando. Houveram algumas coisas que no primeiro jogo que acabaram influenciando o segundo jogo. Primeiro que o segundo jogo já era pelo Brasileiro, então ele não precisava travar o time tanto, saiu um pouco mais para o jogo, deixando o Fluminense jogar. No primeiro jogo, que o Cruzeiro só deu um chute a gol, e o único chute a gol foi onde o Rodolfo, eu achava aquela bola defensável, tanto que ela bate na mão dele. E aí você tem uma posse de bola absurda. Os caras vão lá, chutam uma vez pro gol, e o goleiro toma o gol. Eu acho que o Rodolfo é um ótimo goleiro, é um bom goleiro, é um cara... Só que o problema do Rodolfo... Só fazer um PS assim, né, Ju? A gente que acompanha o lado profissional, a gente vai muito ao CT, estamos cobrindo lá, a gente não pode falar um nada do profissionalismo do goleiro. A gente pode, isso aí a gente vê. Aliás, não só dele, como a gente pode garantir, cara, que a galera tricolor realmente põe a mão na massa e trabalha. Isso é o único adendo que eu faço, mas conclui aí teu raciocínio. Não, então assim, é um trabalhador, só que os reservas também trabalham exatamente iguais, estão ali buscando ali a brecha. É isso.
E eu vejo o Rodolfo, o problema do Rodolfo é muito cabeça. Na hora que, por exemplo, o jogo quando é muito casca grossa, e às vezes você precisa, você está ali numa pressão violenta, você vê que de repente ele falha em alguns momentos, foi contra o Gabigol, foi numa bola cruzada contra o Vasco, são momentos. Agora, se for um jogo mais tranquilo, ele vai bem. Ele, assim, eu acho que a pressão no Rodolfo, ele acusa. Essa é uma opinião que de quem vê de fora como torcedor, né? Eu vejo que tem goleiros que... Então, assim, e como João Pedro entrou, né, na Bacia das Almas contra o Cruzeiro e fez aquele gol e empatou, ele já vem pedindo passagem. E aí no segundo jogo, o que ele acontece? Pô, ele com 22 minutos sai da última opção de entrada, vira a primeira opção, e aí, cara, o garoto já entrou mordendo o Dedé. Dedé, quando viu o garoto, deixou os caras... Isso que a gente ia falar também, porque antes da gente falar da entrada do João Pedro e do Marcos Paulo, vou passar a bola de Marco Brito para falar o seguinte: quem viu o jogo no Maracanã percebeu que nesse segundo tempo, quando o Cruzeiro propôs mais o jogo, tiveram 3 chances deles lá, que se o Pedro Rocha rola pro Fred, e o Fred não era de perder aquele gol, só se ele tivesse pena do Fluminense, né? Porque tem uma bola que ele recebe pela esquerda, ele coloca na frente, muita gente criticou o Nino. Galera, o atacante sempre vai ser mais rápido que o zagueiro, isso... Tô errado, Marco Brito? Tá certo, tá certo. O atacante é mais rápido que o zagueiro, colocou na frente, o Nino tentou, ele cortou, quando ele cortou o Ferraz, o Fred estava sozinho ali na altura da marca. Ele tentou fazer tudo. Ele tentou fazer tudo. Se ele passa para o Fred ali, podia complicar. Teve um outro lance também, não me recordo se foi com o próprio Pedro Rocha, mas que o Agenor saiu bem no pé. Sim. E aquela bola que sobrou para o Rodriguinho bate muito bem, bateu consciente, mas deu um azar. Antes disso o jogo estava 0-0 ainda. Sinal de alerta, o sistema defensivo do Flu, quando encara um time mais robusto? Acho que sim. Acho que, como eu falei, o Cruzeiro é uma equipe muito forte, né? Não mostrou tanta força nesses 2 jogos. Não sei se teve algum desgaste, não sei se realmente alguma coisa está acontecendo na equipe deles, porque eles têm tido resultados que não são compatíveis à qualidade do seu elenco, né? Vieram de 2 resultados, praticamente goleados, 3-1 no Inter, 3-1 no Flamengo, fora de casa. Perfeito. Agora, eu não tenho dúvidas, por exemplo, que o jogo de volta pela Copa do Brasil vai ser um outro jogo para a equipe deles. Então o Fluminense realmente precisa estar atento. A equipe deles é uma equipe, eu diria, um pouco envelhecida para a questão de pontos corridos. Mas no mata-mata é uma equipe muito mais perigosa. cirúrgica. Muito perigosa, jogadores cascudos. E a gente falava também, eu lembro bem que eu perguntei para você, que o Ayrton, perguntei para você, é desfalque? Talvez a falta do Ayrton, um cão de guarda ali, tenha sido o motivo do Fluminense ter se exposto tanto ali, João, nesse momento? Ayrton faz falta nesse meio de campo? Na marcação faz, mas aí o Fluminense acaba compensando com a bola, né? Porque o que o Alan está jogando de volante ali, e ali todo mundo fazendo um papel de ajudar um pouco, né? Volta um pouco o Luciano, volta o Ganso, volta o Daniel. Se você ajudar a marcação, porque as pessoas às vezes acham que a marcação, o Marco vai confirmar, a marcação não começa ali não. A marcação é o cara da frente ali, pegando na bola. Quando a bola chega lá, já chega quebrada. Isso aí. Então assim, se todo mundo estiver marcando o sistema defensivo de um time inteiro, você pode observar também a própria posição do Paulo Henrique Ganso, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ele está jogando um passo atrás da meia de criação e está praticamente ali figurando como segundo volante, em dado momento do jogo. Sim. E o Danielzinho, na realidade, vem crescendo muito, mostrando muito futebol. E o Diniz conseguiu, com toda a inteligência, a gente vive elogiando o Fernando Diniz, realmente refazer o meio de campo, reinventar o meio de campo. E pegando um gancho, Pedro, que você está falando com o João aí, essa questão de desfalque, futebol é muito engraçado às vezes, né? A questão de desfalques são onde aparecem as oportunidades para alguns jogadores. Vou dar o exemplo do Pedro. O Pedro não está jogando, sentiu uma lesão, um desconforto na sua coxa, e apareceram as coisas, as oportunidades. Apareceram as oportunidades. O Marcos Paulo, o João Pedro. Então, assim, João Pedro falando sobre isso. Assim, e a gente costuma falar no futebol que as oportunidades são raras. E você tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades. E todo mundo que tem entrado no Fluminense, nesse time,
tem se mostrado preparado. Então acho que esse é um ponto positivo. O Nino foi um caso desse. O Nino veio. O Nino não veio para ser titular. Talvez o Nino ele tenha causado uma expectativa menor que o Léo Santos, porque o Léo Santos chegou de repente com uma pompa um pouco maior. Corinthians e tal. Enfim. E o Nino chegou de repente com boas referências, mas sem tanta pompa, e o Nino acabou conquistando seu espaço. E eu acho esse uma das principais qualidades de um treinador, Pedro e Johan. Deixar todo mundo motivado, todo mundo preparado, porque vão aparecer oportunidades. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro. E aí, quando as oportunidades aparecerem, eles têm que dar conta do recado. Porque ele vai chegar uma hora que ele vai ser obrigado a gerar o elenco. Porque senão fica aquela pergunta, mas pediu oportunidade, mas não estava preparado, não aproveitou. Então, assim, tem que estar focado, treinando sempre sério, porque quando ela aparecer as oportunidades, tem que estar preparado para agarrar. E o engraçado, ainda nessa mesma linha, né, você vê que o João Pedro e o Marcos Paulo, eles estão pedindo passagem. Eles estão colocando o Diniz numa situação de, tipo assim, eu não tenho mais como segurar aqui. Né? Ele quer preservar, você vê que ele quer ter o cuidado. E o mérito do Diniz é o seguinte, ele estava com 3 volantes, o time não estava rendendo. Foi criticado por isso, inclusive por mim. Eu falei, Diniz, tem que mudar esse esquema. Que ali era muito toque para trás, sem estar perto da área adversária. Ele foi lá, o que ele fez? Quando a gente acha que ele ia tirar ele tira 2 volantes. Ou seja, e ele tem personalidade. Ele chega a ser tem um elenco muito alto, tem um elenco muito junto dele. A gente viu até, inclusive, nas redes sociais aí do Igor Julião, eu não me lembro outro jogador que postou uma foto da galera unida num evento na casa de um deles. Sim. E isso mostra uma união do elenco do Fluminense e que o Marco Brito foi jogador. Fala, com o elenco unido a galera se ajuda muito mais, curte muito mais estar junto. Sim, sem dúvida nenhuma, é muito importante essa questão de união. Né? Eu acho que o treinador acaba tendo um papel muito importante nessa situação toda de o elenco estar junto. Uma amostra disso na hora dos gols. Comemoração, você vê todo mundo que é reserva. Você vê misturado. Me chamou muito isso atenção. talvez no futebol, Pedro, me perdoa. Uma das coisas mais difíceis de acontecer. Eu concordo com você e digo mais. Me chamou muito a atenção no segundo gol do Fluminense, o do Luciano, aniversariante do dia, um jogador que vem sendo criticado demais, a gente comentou também no nosso primeiro vídeo a respeito disso. Injustamente, na minha humilde opinião, eu procuro não dar tantas opiniões assim para a gente fazer uma cobertura mais jornalística das coisas, mas o Luciano, quando fez o gol, deitou ali no gramado, o banco de reservas inteiro vem comemorar com ele, e na sequência ele sai e dá um abraço no Diniz, que mostra realmente essa união. O Johan estava falando dos meninos no ataque, você falou assim, não, estão pedindo passagem. Mas você não acha, Johan, que o Diniz precisa segurar um pouquinho? Opinião, pergunta. Eles saíram um time jogando, talvez o João Pedro no lugar do Léo Arthur e o Marcos Paulo no lugar do Johnny Gonzalez, fazendo uma trica com o Luciano. Você não acha que é muita imaturidade nesse ataque para começar um jogo internacional? Olha só, eu quando eu vi saindo o Léo Arthur para a entrada do João Pedro, o João Pedro entrou com a faca nos dentes, mordendo o dedé, apertando aqui, colocando uma lenha da salseiro, né? E logo depois que o Luciano, cansado, já arrastando a fantasia, que o Luciano, quando ele chega no metade do segundo tempo, eu tiraria sempre o Luciano. O Luciano ele se doa muito ao jogo e se desgasta. Talvez seja isso, né, Marco? O cara se entrega tanto que... Com certeza. A sequência de jogos e a entrega dele é muito grande. E a sequência de jogos vai desgastando, cara. Sim. E aí quando entrou o Marcos Paulo, o Fluminense virou outro. O Fluminense ficou... que o menino dá na bola para colocar o João Pedro na cara do gol. Agora, claro que a gente não pode queimar etapas. Acho que esse que é o problema. Eu acho que é a pergunta que todo tricolor se faz. Mas eu já, por exemplo, esse jogo contra o Atlético Nacional, eu já tirava o Léo Arthur, que não é que ele esteja mal, mas, pô, o João tem presença de área, a gente não tem ali na área. O Marco sabe o que é isso. O Marco já jogou de centroavante e tal, mas assim, ele sabe que por Tuta, por exemplo,
Tuta tinha presença de área. Tuta era trombador. Mas ele ali forte, dentro da área, ele dominava aquilo ali. O João Pedro, garoto, você vê isso. Ele tem presença. Na primeira matada ele já mata virando, ele já... As passadas largas, realmente. Eu acho que o que é importantíssimo, tanto para o João Pedro como para o Marcos Paulo, que além de, claro, estarem bem condicionados fisicamente, que na minha opinião é muito importante, eu acho que a confiança é tudo. Exatamente. A confiança, eles estão com confiança nas alturas. Exatamente. E o jogador confiante, na verdade, é tudo. Assim, O curioso, você está falando de uma parada, olha que legal, porque quem fez a coletiva hoje no CT foi o próprio Marcos Paulo, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi como é que era o papo do Diniz com ele, porque a gente percebe que quando eles entram em campo, eles entram com uma agressividade, no melhor dos sentidos, absurda, eles querem ganhar, eles entram com aquela gana, com vontade. Como é que o Diniz conversa com eles para eles aguardarem um pouco mais a hora deles, né? Como é que ele trabalha isso? E ele falou uma parada muito, que vai de encontro ao que você falou, e eu prometo para vocês, a gente não falou nada sobre isso antes, que é o seguinte, que o Diniz manda eles fazerem o futebol deles. Tem horas que ele fala assim, eu dou um passo... aquela preleção? eu dou um passo pro lado, o Diniz fala, não, você não fazia isso na base, vai tentar jogar. exatamente isso, Pedro, João. Isso que é muito o que credenciou os meninos a estarem onde eles estão hoje? Esse futebol Isso aí. solto, O Diniz moleque. passa coragem para ele. É claro, assim, acho que o mais importante é estar bem condicionado fisicamente. E depois a confiança não é 50%, 60%, acho que é 100%. O jogador confiante, ele sabe que tem condições de tentar a jogada, mesmo que erre, tentar novamente, vai acertar. Em contrapartida, um jogador sem confiança não consegue fazer nada dentro de campo, porque tem medo de ser vaiado, a bola queima. Então, assim, eu acho que a qualidade desses meninos é muito grande, claro, mas essa confiança que eles têm no futebol deles próprios e o que o treinador, os companheiros passam para eles é fundamental para esse momento que eles estão vivendo. Fluminense e Atlético Nacional. Fluminense amplamente favorito, jogo duro, Johan. Jogo duro. Não tem esse negócio de amplamente favorito, porque os caras estão numa fase ruim, né? Lá com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori colocou o carro à disposição, mas não tem esse negócio de favoritismo. Futebol é jogar dentro de campo. Você tem que, se você quer ter favoritismo, faz 3 aqui e vai com mais tranquilidade para lá. Agora, não tem jogo favorito. Eu começaria com o João Pedro no lugar do Léo Arthur, mexendo. O goleiro vai ser mantido, porque foi bem. Porque, assim, eu não estou querendo dizer que o Agenor é um mito, não é nada disso. Mas goleiro é confiança. Sim. Se ele tiver uma confiança boa, ele já saiu bem naquela primeira, ele saiu na mão, ele deu sorte daquelas bolas que você falou não entrar. Porque tem também o negócio do chama-gol, né? Tem goleiro que garra pra caramba, fase não tá chama a bola, para chuta lá, a bola vai lá. Então assim, a gente tem que manter o goleirão, ver qual vai ser, né? A Genoia. Então assim, a gente tem que ter essa coisa. Agora, eu ia direto com o João, o garoto está confiante, como o Marco falou, e depois ver como é que vai ser. Dependendo de como for, já coloco o Marcos Paulo também. E eu estou levando muita fé no time, né? A torcida fazendo fila hoje do lado de fora. Muito legal também. Aliás, galera, você que está assistindo a gente, não tem venda no dia. A gente está gravando esse vídeo aqui na terça-feira. A informação de hoje é que não tem venda no dia do jogo. Quinta-feira não vai ter venda no dia no Maracanã. Então, corra atrás do seu ingresso agora. Importante também, Pedro e Johan, esse apoio do torcedor. O Diniz falou muito disso também. Aí, e não combinamos novamente, mas realmente é muito importante. Eu achei que nos 2 jogos contra o Cruzeiro, o público esteve abaixo, né, em relação a números. E o jogador sente muito isso dentro de campo. O time fez uma bela exibição, eu acho que a equipe está num momento muito bom, né, em todas as competições que estão disputando. E com certeza, os jogadores dentro de campo vendo esse apoio, vindo de fora das arquibancadas, a confiança aumenta, tem tudo para ser mais uma grande partida. Bom, de fora desse jogo, a gente sabe que o Pedro não está sequer inscrito na Sul-Americana nessa fase, e eu perguntei para o Diniz na saída do Cruzeiro, nessa excelente goleada, a gente não cansa de falar que foi goleada, foi 4-1 ganhando e tal. Eu perguntei para o Diniz o que levou, quais foram as razões que levaram a ele, os critérios que ele foi utilizado para optar pelo Nino, pelo Alan e pelo Ganso. Aí ele foi muito sucinto em dizer que o Nino ele precisava escrever mais um zagueiro.
Alan não estava inscrito, Bruno Silva e Ayrton lesionados, ele precisava inscrever mais um volante. Precisava recolocar a posição. Não tinha gente, não tinha jeito. E o Ganso e o Pedro talvez disputassem uma posição, mas não precisou nem levar tanto isso em consideração, porque o Pedro não treinou semana passada, se machucou no jogo contra o Botafogo, né? Apesar de ele ter falado que saiu super bem, ele sentiu uma pancada. Não treinou hoje com bola, não treinou ontem com bola, provavelmente não iria ter condições de jogo nessa quinta-feira, então, e não vai jogar a volta. Então o Diniz optou por esses 3 zagueiros, por esses 3 jogadores, melhor dizendo. Acertou o Diniz? Acho que sim, porque na verdade a gente tem uma ideia, a gente tem ideias do que pode ser feito, de trocas, mas o Fernando Diniz é quem está lá no dia a dia. Exatamente. É quem está lá no dia a dia, quem sabe realmente dos problemas. A questão do Pedro que você falou, dá uma semana sem treinar, isso pesa, jogador que já vem de uma inatividade grande. E questão também dos volantes, acho que o Fernando Diniz acertou sim. São jogos importantes, jogos que precisa que todo mundo esteja 100% para que o Fluminense consiga os seus objetivos. E o que o Marco está falando, muitas vezes a dúvida que o treinador tem, se escala um ou outro, nas 2 primeiras ele não tem o que fazer. Ele tem que repor a zaga e repor ali no meio de campo, na cabeça da área. E aí está na dúvida entre Ganso e Pedro. O Pedro se machuca, aí a dúvida está resolvida. Existem algumas coisas que não tem. Ele foi sensato, na realidade. O Diniz ele foi muito sensato em usar esses critérios. Johan, eu sei que você adora placar do jogo. Eu vou. Olha, eu estou otimista. Eu queria que o Fluminense saísse com 3-0 do Maracanã. Se vai ser, eu vou torcer. Isso é um placar de torcedor, né? Apaixonado. Mas eu acho que o Fluminense se classifica nos 2 jogos. Acho que vão ser 2 jogos difíceis, mas o Fluminense tem condições de fazer um bom placar no jogo de ida. Eu vou dar meu palpite, 2-0 Fluminense. 6-0, nós vamos repetir o placar contra o Arsenal da Argentina aqui, na Libertadores, meia dúzia. Vamos lá. Esse é o placar de torcedor. É isso aí, galera, estamos encerrando mais esse Os Influentes aqui, com Marco Brito e Marcelo Johan. Eu sou Pedro Rangel e você sabe, né? Saudaçõestricolores.com, a mídia tricolor que mais cresce no Brasil, está com vocês agora semanalmente com Os Influentes. Abraço!